Tarde, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade, né, ao que a gente viu na aula passada. Então a gente vai dar continuidade falando sobre o sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino ele passa, né, por um processo de amadurecimento, né, que é concluído durante a puberdade, tá? E a partir desse momento, que há essa conclusão do amadurecimento desse sistema reprodutor, o indivíduo ele já está apto, né, a se reproduzir, a originar um novo ser. Então, esses daí são os órgãos internos e externos que fazem parte do sistema reprodutor masculino. E a gente vai ver cada um deles, tá certo? Então, compõe, né, esse sistema a uretra, o pênis, vesícula seminal, a próstata, canais deferentes, o epidídimo e os testículos, tá certo? Então, nessa segunda imagem, a gente consegue visualizar, né, a distribuição, né, desses órgãos nesse sistema reprodutor. Então, aí a gente consegue visualizar a anatomia do sistema reprodutor masculino, como esses órgãos estão distribuídos. Então, vamos falar primeiro sobre os testículos, né? Então, os testículos, eles são duas glândulas, né, de forma oval, que eles ficam localizados lá na bolsa escrotal. Na estrutura de cada um desses testículos, encontra-se tubos finos e envelopados, que são chamados tubos seminíferos, tá certo? Então, é lá nos testículos que são produzidos os espermatozoides, né? Que são as células reprodutoras masculinas, né? Que são os gametas masculinos. Durante esse processo, durante o processo de formação dos espermatozoides, né? Ele é denominado, então, espermatogênese, tá? Mas nos testículos não é produzido apenas os espermatozoides, é produzido outros hormônios também. O principal deles é a testosterona, nomezinho complicadinho. Testosterona, tá? Ele vai ser aí responsável pelo amadurecimento das características sexuais, né, masculina, como os pelos, né, a modificação da voz, tá? Entre outras características que a gente já viu, tá bom? Então, observem aí que os testículos é essa parte, né, de baixo, né, essa parte oval, e essas estruturas acima a gente vai ver mais na frente, tá bom? Bom, e o que é que são os epidídimos? Os epidídimos são canais alongados que eles se enrolam, vejam que ele é bem enroladinho nesse início, que eles se enrolam e recobrem essa parte superior de cada testículo. Então, é nesse local aí, né, nos epidídimos, que os espermatozoides, eles ficam armazenados, diferentemente do que a maioria das pessoas pensam, que ele fica armazenado no testículo. Não, são nos epidídimos, tá certo? Os testículos, eles vão produzir os espermatozoides, mas, na verdade, fica armazenado nos epidídimos. Bom, já a vesícula seminal, ela é formada por duas pequenas bolsas que ficam localizadas logo atrás da bexiga. A sua função é produzir um líquido seminal, que essa secreção é espessa e leitosa e ela vai neutralizar a ação da urina. E também, além de neutralizar essa ação da urina, né, que é um pouco ácida, ela vai proteger os espermatozoides e ajudar no movimento da uretra, ou seja, nesse transporte, né, porque ele ajuda então aí nesse movimento, né? Além de auxiliar nessa questão de proteção contra essa acidez que a urina tem, né? Que a urina deixa quando ela passa pela uretra. E outra função muito importante da vesícula seminal é que ela também vai ajudar, né, nessa questão do líquido, né? Esse líquido ele vai ajudar a neutralizar também a acidez da vagina durante a relação sexual, né? Evitando então que os espermatozoides eles morram até chegar aos óvulos femininos, né? Já o canal deferente, ele é um tubo, veja que é um tubo fino e longo, né, que ele sai de cada epidídimo. Então, ele vai receber o líquido seminal, né, proveniente lá da vesícula seminal. Então, ele vai atravessar a próstata, que nele descarrega o líquido prostático. E aí, vai descarregar lá na uretra.
Então, o conjunto dos espermatozoides desse líquido seminal, né, e do líquido prostático vai constituir o esperma, ou também é chamado de sêmen, tá bom? Bom, já a próstata, ela é uma glândula, né, que ela está localizada sob a bexiga e que ela produz o líquido prostático, que é uma secreção clara e fluida, que ela vai integrar, né, a composição do esperma. Então, a função desse líquido prostático, né, é basicamente proteger e nutrir os espermatozoides, né, contendo sais minerais e enzimas, e ele também vai auxiliar a neutralizar a acidez da vagina, né, durante a relação sexual, protegendo e prolongando a vida dos espermatozoides, tá certo? Então, a próstata, ela também tem músculos que, ao serem comprimidos, eles vão ajudar aí a expelir o esperma. Então, aqui na imagem, a gente consegue visualizar uma próstata normal e uma próstata aumentada, né? Então, ou seja, uma próstata saudável e outra não. Então, nos homens, né, a uretra, ele vai servir como no sistema urinário e também no sistema reprodutor. Então, pelo sistema urinário é eliminado então o xixi, né, a urina, e pelo sistema reprodutor é eliminado o sêmen masculino, tá bom? Então, vocês vejam que é toda essa estrutura que vai desde a glande do pênis até o canal da bexiga, né, que não tá mostrando aqui na imagem. Bom, o pênis ele vai ser um órgão cilíndrico, né, externo, que fica pelo lado externo, tá? Que possui dois tipos de tecidos, os tecidos cavernosos e os tecidos esponjosos, tá? Então, é através do pênis que vai ser eliminada a urina, que tem essa função excretora, e também o sêmen, que tem a função reprodutora. O tecido esponjoso, ele vai envolver a uretra e vai ter a função de proteger, enquanto que o tecido cavernoso é como se ele tivesse um monte de buraquinho, sabe? É como se fosse uma esponja que a gente lava prato, cheio de buraquinhos. E aí, quando, durante o ato sexual, o homem, né, ele fica excitado, aí esse tecido cavernoso, ele vai encher de sangue, né? Vai encher de sangue e aí ele vai ficar ereto, né? Pronto para que aconteça o ato e liberação, então, do sêmen, né? O sêmen que vai ter o papel de reprodução. E o que é a fimose? A fimose, ela é uma condição que vai impedir a exposição, né, da glande do pênis, porque o prepúcio, ele não tem abertura. Então, essa parte aqui, ó, deixa eu pegar aqui, é a glande. Essa parte é a glande e essa pele aqui é o prepúcio. Então, na fimose, esse prepúcio, ó, não tem abertura, tá? É como se fosse tapado e aí ele não consegue expor essa glande. E aí traz algumas consequências para o homem, tá? Então, esse é um pênis normal, tá? Que aqui a glande é exposta, o prepúcio ele atravessa todo essa glande, enquanto que na fimose não, né? Tem esse problema aqui. Então, a fimose, ela pode ser de dois tipos, né? Pode desenvolver uma fimose fisiológica ou uma fimose secundária. A fimose fisiológica, ela vai ocorrer durante o desenvolvimento fetal. Então, ela não possui origem congênita, né? Não vem, assim, de uma característica, a não ser durante o desenvolvimento do feto, né? Então, ela acontece durante o processo de desenvolvimento do feto. Aí ocorre esse probleminha. Já a fimose secundária, ela vai surgir durante qualquer período, né, da vida do homem, né? Então, geralmente, ela vai ser desenvolvida após alguns quadros de infecções ou algum trauma. Então, aí, o homem também pode desenvolver esse tipo de problema. Então, o tratamento ele vai variar, né? Pode ser feito tratamento a partir da utilização de pomadas, né? Exercícios, ou, em último caso, a partir de uma cirurgia que vai cortar essa parte do prepúcio.
Bom, e os sintomas, né, dessa doença é a seguinte, né, dificuldade de urinar, dor no momento da ereção, né, presença de secreções, né, com mau cheiro, já que não consegue abaixar esse prepúcio para fazer a limpeza durante a higiene pessoal, pode desenvolver infecções e ardência também e inchaço. Então, o homem, né, deve estar bem atento a esses sintomas. E quando os sintomas é fisiológico, né, que desenvolve, assim que nasce, poucos meses, a mãe já consegue detectar e aí já procura um auxílio médico e aí utiliza-se o melhor método para aquela criança. Bom, então vamos para a atividade. Atividade, pessoal, para vocês vai ficar da página 49 e a 50, das questões 1 até a questão 6. E aí vocês também vão fazer uma pesquisa para mim sobre o câncer de próstata, né? Que é um grande problema desenvolvido na próstata masculina. Eu não falei na aula de hoje, que é para vocês fazerem uma pesquisazinha, tá certo? Então façam uma pesquisa e bem bonitinho, depois tirem foto e enviem para mim, tá certo? Eu fico no aguardo até a próxima aula, tá? Até terça-feira. Tchau, até terça, se Deus quiser. Beijinhos.